Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Eu tô bem. Cansada, suada, mas eu tô bem. Vim da academia, cheguei do trabalho e fui pra academia. Eu postei um Reels falando do trabalho, né? A caminhada que eu fiz bem distante. Não repare porque eu tô bem cansada mesmo. Até eu queria falar sobre esse Reels que eu botei. É uma caminhada que eu fiz de 2 horas e pouca caminhando até chegar nesse lugar. Porque eu participei de um processo seletivo de professor, eu trabalho como monitora, eu sou funcionária pública. Aí eu fui na escola aonde eu ia trabalhar como professora. O que ocorreu? Eu não fiquei, porque não era, lá me informaram que era uma coisa e depois era outra. E não tinha como ficar nesse lugar, nesse local, nessa localidade. Porque eu teria que pegar 2 condução, ia sair muito caro para mim, R$ 5,50 cada passagem. E seria R$ 11, seria R$ 22 por dia, que o salário do professor não paga, principalmente de professor contratado e de primeiro segmento. Mas aí eu preferi voltar e ficar como monitora de aluno especial. Também assim não fiquei chateada, sabe? Porque também estava no meu coração em ficar, porque eu tô fazendo um curso, eu tô estudando alguma coisa pro concurso. A gente tem que estar relatando muitas coisas, né? Mas só para explicar o porquê que eu não aceitei. Mas nesse dia foi muito cansativo, muito mesmo, porque eu pensei que eu ia trabalhar 2 vezes na semana e por isso que eu fui. Chegou lá, não era. Gente, eu tô aqui fazendo uma salada de fruta, né, que é batendo um papo e cozinhando, fazendo alguma coisa. Então, aí eu tô aqui, né, fazendo essa salada de fruta pra mim jantar. Como eu falei, eu fui na academia e a gente tem que botar um propósito. De botar um propósito no nosso coração que a gente tem que, né, determinar aquilo que a gente tem que fazer. E eu sempre fui uma pessoa determinada, mas tem dia que a gente tá meio cansado, meio abatido, cansado do dia a dia né, da lida do trabalho. E graças a Deus, esses últimos dias tem estado assim, muito, muito, muito quente. E aonde eu estava trabalhando, aonde eu estou trabalhando, aliás, onde eu estou trabalhando, né? Eu estava sem um ar-condicionado. E sabe, quem sabe, mora em Rio de Janeiro, sabe muito bem como é muito quente. E como eu fico com um aluno especial, então se tornava mais cansativo ainda, que o suporte dele é 3 e deixa a gente bem assim, exausto. Mas, e sobre o rios que eu botei, né, que eu mostrei lá, minha caminhada, né, como que foi. Então eu tô vindo aqui para dar assim uma explicação do o que aconteceu naquele dia, né. O pneu da minha bicicleta, pneu não, a bomba da minha bicicleta escangalhou. Eu fiquei sem como sair, porque o horário que eu já ia sair não tinha como eu chegar a tempo da hora marcada lá, porque a condução daqui do meu bairro pro outro já tinha passado. E na hora que eu fui pegar a bicicleta, não ia, né, ter jeito. Aí o que eu fiz? Não ia dar tempo, eu falei assim, quer dizer, daqui que eu chego lá, não vai dar tempo, então eu vou ter que ir a pé mesmo. Aí, por outro bairro aqui, onde eu moro, dá lá, mas é 1 hora certinha caminhando. Sendo que quando chegou lá, eu falei que eu não iria ficar, porque não era o cargo que eu queria, não foi da forma que conversamos lá onde eu fui. E
E agora a condução de lá também é difícil. O que aconteceu? Fui andando. Quando eu cheguei justamente no centro da cidade, foi o horário que a van passou, que desse local para o outro, a van passou e eu falei assim, pois se eu ficasse lá, ia até me atrasar. Aí, então, o total foi 2 horas e meia andando, chegou lá, não consegui resolver nada, porque quem ia me atender não estava lá, só na segunda-feira. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pra minha casa, vou descansar. Eu estou hiper exausta, andei no sol muito quente. Sol muito quente não, estava até nublado, mas assim, tava um calor abafado, né? Graças a Deus que naquele dia tava bem abafado. Oh, meu Deus, bem abafado. Tava bem, assim, nublado. E eu tive que andar muito, né? Quem tá vendo aqui, ó, tô exausta. Então, eu resolvi a gravar justamente por isso, a bater um papo e falar que mesmo eu não consegui, eu não fiquei chateada, porque para mim é importante estar trabalhando, importante é ter meu dinheiro e trabalhar de monitor de aluno não é a mesma coisa que trabalhar com professor. Mas aí eu pensei por outro lado que eu estou fazendo um curso, eu estou estudando para o concurso, e se eu ficasse de professor vai ser bem puxado, porque a gente tem que fazer o planejamento, a gente tem que fazer o planejamento da escola também, que tem que ir para lá, então você trabalha a semana toda. E, gente, olha, tô fazendo uma salada de fruta. E essa salada de fruta aí vai ser uns 3 dias comendo ela, que é muita fruta. E tô cozinhando também brócolis, já cortei a couve, pra mim, tô preparando para levar o almoço de amanhã. Aí em relação às crianças, é cansativo, mas eu nunca reclamei. Por quê? Porque foram essas crianças que me tiraram de uma depressão, de uma solidão, de uma tristeza, de muito choro. Eu não tive tempo mais para mim, eu tive tempo para essas crianças. E por quê que eu passei a ter tempo para essas crianças? Porque quando eu fui trabalhar com as crianças, eu tive que estudar, eu tive que pegar muitos livros para ler, apostila, ver muito vídeo, ver muito podcast. Então, foi assim que eu comecei a conseguir trabalhar com essas crianças, né? E comecei a fazer muito recursos para trabalhar com as crianças. Então, ocupei a minha mente, fui trabalhando o meu coração. E através dos relatos que eu lia sobre as crianças, eu fui trabalhando a minha mente também, a ter uma estrutura emocional melhor, a lidar comigo mesmo, aprender que a minha companhia era a coisa mais importante, era a coisa prioritária na minha vida, é a minha companhia. Se eu não consigo ter a minha própria companhia, eu não vou ser pessoas para ninguém. Eu não vou ser uma pessoa que eu possa dar suporte a uma outra pessoa. Porque eu vou ficar chateada, eu vou ficar zangada, eu vou ser mal-humorada. E geralmente as pessoas, elas estão nesse nível aí, né? Então, lavar minha mão aqui. Então foi nessa situação aí que eu comecei a aprender a lidar com essas crianças. E aprendendo com elas, eu comecei a aprender a lidar comigo mesmo, o meu sentimento, meu interior. Como se passa aquelas crianças que têm um suporte de nível 2, 3, que você vê quando elas estão em crises, parece que elas estão presas dentro delas e quando a crise delas parece que elas querem sair para fora. Assim, nós com nossas emoções, com o nosso psicológico abalado, com o nosso psicológico abalado dia a dia, problema de trabalho, problema em casa, problema financeiro,
Então, tudo isso aí me fez a ter uma mudança de mente, de pensamentos, mudança de vida. Mudança de vida financeira não, mudança de vida, de comportamento, de modo de ver a vida, a forma de você olhar. Então, tudo isso, lidar com essas crianças foi um suporte para mim, foi um alicerce para a minha vida pessoal, minha vida emocional e vou dizer para você, financeira, porque mesmo que eu ganhe pouco, Deus supre todas as nossas necessidades. E a gente não tem que se botar como coitadinho, não. Então, quando eu consegui modificar a minha vida, eu emagreci 7 quilos, eu consegui reeducar a minha alimentação, dores de cabeça que eu tinha, eu não tenho mais, insônia que eu tinha, que eu tomava remédio de antidepressivo, eu larguei tudo. Por quê? Porque essas coisas aí fez com que eu mudasse toda a minha maneira de viver. Então, em relação a trabalhar com as crianças, foi justamente isso. Então, por isso que eu não reclamo. Foi assim, algo maravilhoso que aconteceu na minha vida. Queria estar como professora? Sim. Ano passado foi a coisa mais, assim, que eu vou dizer assim, muito gratificante em ter que ficar com os pequenos. Gente, o amor, o carinho, as rebeldia, um bate no outro e a gente chama para conversar e a gente tenta fazer um não quer amizade com o outro, mas a gente faz aquela ponte de fazer amizade um com o outro e você acaba aprendendo nos mínimos detalhes a você fazer esse quebra-cabeça entre eles. E esse quebra-cabeça você vai lidando com você mesmo. Porque quando você consegue, você fala assim, poxa, por que na minha vida poderia ser dessa forma também? Né? Por que a gente faz tanto exceção? Por que a gente quer estar tanto afastado das pessoas? Né? Então você olha ali, uns aprendem, outros não. Cada um tem a maneira de viver, de ver e de ter uma visão diferente uma da outra. Né? Então, o que eu queria dizer aqui sobre aquele rios foi isso. Né? Eu não fiquei chateada, né? Eu sei quanto naquele dia foi pesado pra mim. Eu cheguei em casa tão hiper cansada que eu tive que tomar um remédio muscular, né? Pra relaxar, pra me conseguir dormir direito, sem dor. O meu pé já não aguentava, minhas unhas estavam doendo dentro do tênis. Minhas unhas estavam toda dolorida. Mas eu entreguei tudo na mão de Deus, falei assim, Deus, o meu caminho é teu, é o Senhor que guia. Dependente de religião, depende de fé que você tenha, não importa. O importante é você trabalhar o teu teu emocional. Porque tem muita gente perdendo a paciência com pouca coisa, né? E graças a Deus, Deus tem me dado algo assim muito interessante. É lidar comigo mesma, né? Eu não falo sempre assim, se eu for uma velha chata, eu mesmo vou ter que me aturar, né? Que eu acho que o filho, você cria filho para viver a vida deles, para ter o problema deles, e de vez em quando você vai lá na casa deles, você visita, o pai e a mãe não tem que estar lá enfiada na casa dos filhos, e eu sou assim, eu vivo sozinha e tento fazer o melhor por mim. E esse melhor por mim foi esse momento de 2020 até 2026, 2020 não, 2020, que 2019 eu era cozinheira, né? De cozinheira eu pulei para educação. Então foi assim, algo muito interessante que aconteceu, é como Deus tivesse girado um botão assim, e mudou toda a minha trajetória da minha vida. Gente, é muito gratificante. Então, vou ficar aqui, ó, com a minha salada, né? Só falta a uva. E vou preparar os potinhos, vou deixar separado. O meu brócolis ali, que eu vou escorrer, que tá
pronto, né? Tá aqui, ó. Aí eu vou, amanhã tem umas carne pronta, tá congelada, botei pra descongelar, ó. Vou escorrer, aí eu pico a carne amanhã, na hora que eu levantar, porque eu acordo 5 horas, mas eu acordo mais cedo. 4h30 mais ou menos eu acordo, eu levanto, tenho minha rotina com Deus, faço meu alongamento primeiro, antes de levantar, depois eu oro, depois tem aquela minha rotina com Deus, faço meu cafezinho da manhã, qualquer hora eu gravo aqui conforme é. Gente, não tem coisa maior na nossa vida quando a gente tem paz interior. É a prioridade de qualquer ser humano. Hoje as pessoas estão matando um ao outro, se agredindo, sem palavras de coisa, porque eu não gosto nem de comentar sobre esse assunto. Mas e aí, gente, boa noite, Deus abençoe vocês, que eles tiverem dúvidas de alguma coisa em relação às crianças, ao trabalho, que às vezes é pesado, qualquer hora eu vou gravar a rotina indo pro trabalho, às vezes sair caminhando, eu vou caminhando, não é tão longe daqui, é 40 minutos andando, mas às vezes a gente tá, né, precisa de uma caminhada, a gente sai cedinho, é muito gostoso a caminhada daqui lá, agora esse outro lugar, mas assim, com pessoas maravilhosas que eu tô trabalhando, pessoas muito compreensivas, então isso aí se torna também nosso dia, assim, né, leve. Beijo!